Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho nos dá um ensinamento tão bonito, não é? Porque conta essa parábola de um fariseu, que significa separado, e um publicano, não é? Um cobrador de impostos. O fariseu já disse, já separado. Acha que ele é melhor do que todo mundo, acha que diante do que ele faz, Deus tem a obrigação de salvá-lo, porque ele apresenta os seus troféus, não é? Como que dizendo para Deus: você tem uma obrigação agora de me atender, porque eu rezo, porque eu faço jejum, porque eu dou o dízimo. E por outro lado, o publicano. Entenda uma coisa, o publicano aqui, ele é ladrão, e ele não roubava os ricos, viu? Ele roubava os pobres, ele tirava de quem não tinha, na verdade. A lei dizia que para um publicano ser salvo, ele deveria restituir tudo o que ele roubou e mais 20% dos juros, não é? Devia abandonar imediatamente a profissão e se converter, tá entendendo? Então, por isso que os rabinos diziam que era muito difícil um publicano entrar no reino dos céus. Então, gente, e agora, padre, como é que fica essa história? Porque dá a entender que o publicano era um bonzinho, que o publicano era um humildezinho. Não, era um sem vergonha, era um ladrão, tá entendendo? Então não vamos também imaginar aqui que o fariseu que faz tudo certo, que faz tudo correto, é o vilão dessa história aqui. O que nós temos que entender é exatamente essa teologia da prosperidade. Deus me dá isso, não é? Que eu te dou aquilo. E não é isso, gente. Nós temos que servir a Deus porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque Deus nos quer bem. Deus não vai abençoar você porque você reza mais do que o outro. Deus não vai abençoar você porque você vai na missa ou vai no culto e o outro não vai. Qual é o pai, qual é a mãe, tá entendendo? Que quer o mal para o seu filho, mesmo que o filho seja um bandido, mesmo que o filho faça coisa errada, o pai sofre, a mãe sofre, mas a mãe não quer ver esse filho condenado, a mãe não quer ver esse filho, não é, apanhando, perdendo a salvação. Assim também é Deus. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa cura, Deus quer a nossa libertação. Então nós temos que entender aqui que nós temos que aprender um pouco com o fariseu e um pouco também com o publicano. Aprender com o fariseu de fazer as coisas corretas, de não ser adúltero, de não roubar, de não passar as pessoas para trás. E aprender com o publicano que quem salva é Deus, ter a humildade e a simplicidade diante de Deus. E saber que Deus me salva, que Deus me cura totalmente de graça.
Então aprenda com o fariseu e aprenda também com o publicano, porque não adianta ser publicano, humildezinho, mas rouba, mas comete adultério, mas faz tudo errado, tá bom? Fique esperto.